Isso é uma repetição da história. Eles assistiram isso com Hitler. Exato. Falaram, não, mas é só aquele ali. Deixa tudo lá bem, na Polônia, não é só Polônia, né? Não, só. Aí chegou uma hora que foi assustador, tarde demais. E o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação. Ele tem certeza que não vai ter. Ele tem certeza. Tem certeza. E ele tá certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas, já está dando desde 2017. Para ucranianos? Para a Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses três aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperado. Porque você está falando que vai acontecer. Gostei de aqui não aconteceu nada. Ele vai vir para cá também, o Putin? Se ele recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas não é Mas em população, a Ucrânia é maior. São mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia é o primeiro, é a mais importante a ser recuperada. Mais importante. E ela é mais chave, porque o Putin disse no discurso dele de 2 dias atrás que ele falou? Que não existe nação, país ucraniano independente. Que a Ucrânia é uma invenção dos russos. Dos russos? Dos soviéticos, dos russos. Que esse país não existe, que eles são irmãos e que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença entre russo da Rússia e russo, por isso que é White Russians ou russos brancos tudo... little pequenos russos, tudo russo. Isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo Império Polonês, por vikings, por mongóis, por todo tipo de gente, por turcos, mas aí vem uma pergunta que pode ser muito burra, desculpa, tá? Não. Mas, ok, eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia. Esse monte de esse exército todo aqui vai dominar isso. E eles vão estar expostos em outros lados. Eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado? Não tem nada do outro lado. Não tem ninguém do outro lado. Tem ninguém, né? Tem a China. Mas agora ele está próximo da China. Como que ele está próximo? Olimpíada de Inverno na China. 2 semanas atrás, o Putin foi lá para encontrar com o Xi Jinping, o líder chinês. E aí os dois juntos fizeram uma declaração pública de que a China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia. Então, aí tem um perigo e um temor muito grande, porque estamos cogitando até, né, num cenário extremo máximo, que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan, que é a ilha na frente, que ela quer recuperar no mesmo momento que está acontecendo isso aqui. Nossa, é mesmo? Assim, a China, ela tá olhando e tá atenta e tá do lado da Rússia. E o que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia, mas é uma união entre autocracias, entre regimes totalitários, entre ditaduras fortes e grandes. A Rússia é a maior potência militar. Capitalistas. É muito mais potente militarmente do que economicamente. A China é economicamente e militarmente. Isso que eu ia falar, militarmente a China também é forte? Forte, claro. Não tem o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem. Mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem. Então, você tem 2 grandes países, aí você junta esse grupo, o Irã, você junta a Turquia. A Turquia tá mais desse lado? O Erdogan é um ditador, assim, terrível. Ela faz parte da OTAN. É isso que eu ia falar. Ela ainda faz parte da OTAN, mas ela tá flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma dos ditadores. Junta com o Irã, junta com outros aí, Coreia do Norte, e essa é uma guerra, ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático. Você fala que não é mais ideologia, por quê? Sendo que eles são autoritários. Isso não é uma ideologia, é uma
É um sistema de governo, vai. Não, assim, tipo, é um jeito de se organizar politicamente. Não é uma ideologia no sentido que controlam com mão pesada. Não é uma ideologia completa no sentido econômico de como que você tem que viver e tal. Enfim, quer dizer, tudo tem que viver como o líder quer, como o ditador quer, mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo. Esses países aqui são capitalistas de Estado. Um outro conceito. É uma economia aberta, capitalizada, né, mas controlada, dominada pelo Estado. O que a grande preocupação aqui? Como que isso vai acontecer? Primeiro, né? O que ele vai fazer em Kiev? Ele vai entrar em Kiev, ocupar, derrubar o governo e sair? Se ele fizer isso, aí volta um outro governo depois, ele não tem controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... interminável. Interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver 100 ucranianos ali lutando, é um sniper, né? Um atirador no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Carro-bomba. É guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí Mas a Rússia as baixas são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, se ele estiver caminhando para isso, é uma loucura. Ele tá num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para? Eu acho que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev, se ele não vai fazer isso. Tem gente que tá aventando a possibilidade de ele entrar, derrubar, sair, fazer um cordão em volta da cidade. Isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana. Sei lá. Nossa. A outra possibilidade é ele só vai anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia. Ou, eu tenho dito isso daqui também, ele vai vir aqui criar um corredor para pegar por terra a Crimeia. Porque a Crimeia, ela não tem ligação por aqui, tá certo? Que ele colocou uma ponte depois de 14, mas a conexão com o continente está aqui. E para ele fazer isso, ele ocuparia esse território, controlaria isso daqui, e aí é um jeito da Rússia acessar a Crimeia, direto por terra. E de quebra ele também pegaria essas duas províncias. Me parece mais uma segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar com a Moldávia? Também é... Porque aí tem um problema na Moldávia. Tem um território aqui que chama Transnistria. Transnistria. Que tá aqui, ó. Que é ocupado pelos russos. Fronteira com a Ucrânia. Que teve uma disputa dentro da Moldávia, os russos entraram, ajudaram os separatistas, ocuparam, então tem tropas lá. Pra quê? Pra evitar que a Moldávia se junte com o Ocidente, para influenciar o que acontece aqui dentro, para evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima, que chama Gap da Bessarábia, que a Moldávia era Bessarábia antes, que é o Gap da Bessarábia, que é um corredor aqui que conecta, porque o corredor aquele corredor do norte da planície europeia, ele vem aqui por cima e aí ele se divide aqui e desce aqui ao lado dos Cárpatos, porque os Cárpatos, né, estão vindo por aqui. Também não tem nada natural que impeça esse corredor. Isso, e na verdade esse corredor ele serve muito mais para chegar no Mar Negro. E ele é estratégico importante. E aí se ele fizer isso, ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Todo isolado. Totalmente problemático, difícil, mas não vai ser muito fácil sobreviver. Então essa são as possíveis opções dele. Ou ele não vai para Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo bem. Eu acho que para Kiev é uma coisa, pelo que você está me falando, é uma jogada muito arriscada para ele, né? Muito, mas assim, todos os serviços de inteligência do Ocidente dizem que ele irá invadir Kiev. Hoje, o presidente da Ucrânia declarou estado de emergência no país e convocou todos os reservistas. Toda a população parou e ninguém mais trabalha e o país inteiro está mobilizado para a guerra.
Porque você tem que se concentrar e se preparar para a guerra. Porque eles acham que a invasão é iminente. E ele está sendo orientado e guiado pelo Ocidente, tentando ajudar, pelo menos com informação. Como se começa uma guerra desse jeito? Primeiro ele vai atacar com mísseis. Porque ele vai destruir as baterias antiaéreas e a força aérea ucraniana do que restou. Que já não é grande coisa, mas ele vai atacar as bases militares. Ele sabe onde elas estão localizadas, ele vai bombardear com mísseis e vai destruir o exército ucraniano antes dele se mover. Depois ele vai vir... vai exercer uma superioridade, comando e domínio aéreo. E depois ele vai vir por terra. Como que faz esse domínio aéreo? Uma vez que você não tem mais força aérea do outro país, você... Não tem antimíssil. Não tem antimíssil, você controla o espaço aéreo e você vai ficar voando, sobrevoando, vendo o que está acontecendo ali. Você vai ter superioridade aérea para ajudar suas forças terrestres que estão avançando por terra. E aí ele vai vir por terra... Que vem a terra e vem um avião bombardeando aqui. Isso, se tem resistência aqui, o avião avança e ataca antes, helicópteros e tal, e vai caminhar. É uma guerra perdida para a Ucrânia. Se a Rússia quiser mesmo avançar, eles não têm o que fazer. Só resistir. Mais ou menos. Ah, é? Em 1939, a Rússia decidiu que ela iria ocupar a Finlândia. E essa guerra se chama Winter War, Guerra do Inverno. E aí os russos estão com, acho que, se eu não me engano, era 40 mil soldados. E a Finlândia tinha, assim, um número 5 mil soldados, um número muito baixo, muito inferior. Acho que era 20 mil e 4 mil. Muito inferior. Não estavam preparados, estavam divididos ideologicamente, politicamente. E a Rússia, com uma superioridade muito maior, em dezembro, faz uma ofensiva e entra para dentro para dominar a Finlândia. Os finlandeses lutam bravamente, unidos, organizados, com esquis. Os russos de tanque, os finlandeses com esqui, eles entram na retaguarda das linhas de suprimento, cortam o abastecimento dos tanques, os tanques se tornam inúteis e conseguem vencer a guerra. Caramba! E expulsam os russos. Perdem 11% do seu território, porém não são dominados e ocupados por completo. Então, assim, se a Ucrânia quiser resistir, e ela tem resistido até agora, ela não parou de lutar aqui. Eles têm um exército menor. Os números oficiais falam que a Rússia tem 3 milhões de soldados, se você contar os reservistas. Então ela convoca 3 milhões, tem 1 milhão no exército pronto e... a Ucrânia tem quase 300, por volta de 300 mil e chamando os reservistas 3 milhões. Mas aí tem gente que está dizendo, ou existem outros falando, não, ele tem 3 milhões também, se chamar todo mundo, mobilizar o país inteiro e tal. E aí a gente tem que levar em consideração questões como o moral das tropas. Os russos estão lutando pelo quê? Pela anexação de um território a mais? E os ucranianos estão lutando pelo quê? Pela sua casa, pela sua terra. Então, supostamente, ele vai lutar com mais afinco. Existe uma superioridade militar russa incontestável, obviamente. Mas como que os russos vão ler esse movimento do Putin? Eles vão entender que esse movimento é legítimo? O Putin, tudo que ele faz, tem sempre um grande teatro por trás. Então, ele prepara coisas para parecer de um jeito. Ele não simplesmente vai e faz. Na Crimeia ele preparou. Teve um referendo. Falou, não, os russos da Crimeia que quiseram. Tem sempre tem um grande show. E esse show faz parte da motivação dos russos que estão aqui dentro e dos russos dentro da Rússia.